nosso culto. Para isso, eu peço que os irmãos se coloquem em pé. E peço que a irmã Valquíria esteja orando a Deus, pedindo a bênção dele para esse culto. A irmã Valquíria. Amém, muito obrigado. Vamos cantar o nosso primeiro hino, Exultação, do cantor cristão número 15, ou A Deus Demos Glória, do VM. Pode sentar, muito obrigado. Ouviremos agora o especial com um grupo de louvor.
Passando para a parte dos avisos, pastor Ulisses. Boa noite. Irmãos, tem alguns avisos bem breves aqui, também apresentar para vocês. Nós temos novos folhetos, tá bom? Então, temos uma variedade ali de 6 folhetos, tá? Esse daqui, alguém morreu em seu lugar, nas mãos de quem está o seu futuro, porque ele vive. Há uma esperança, à procura de algo novo, tá? Então, esses são os folhetos novos que nós temos bastante. Lá atrás, tá bom? Já está abastecido. Se você olhar lá para trás, lado esquerdo, no meu lado esquerdo, você vai ver, tem bastante folhetos. Esses folhetos, eles estão personalizados com o nosso endereço, também os nossos horários de cultos, tá bom? Então, o pastor José Bezerra, ele, no ministério dele ali no Rio de Janeiro, ele desenvolveu Elim, né? Uma gráfica para produção de folhetos, e olha, ele é bem prático, tá bom? É bem prático mesmo, você entrega para a pessoa, você pode ler, o ideal é você ler primeiro, entregar para a pessoa, falar um pouquinho do que ele está dizendo e se colocar à disposição, para que se a pessoa tiver mais perguntas. Então, vamos continuar evangelizando, levando a palavra de Deus para aqueles que precisam. Amém? Também, sábado que vem, homens, se você já é um homem aí casado, programação é para você a partir de 10 horas da manhã, tá bom? Eu gostaria de ver você aqui na programação de homens. Essa programação é uma programação de aniversário da União Masculina. Então, se você vai estar por aqui, não vai estar trabalhando, não marque outro compromisso, tá bom? Venha para essa programação. Nós somos aqui da igreja, vamos estar trazendo, tem sido pedido aí 1 quilo de carne e também um refrigerante, tá bom? Nós queremos fazer um churrasco em comemoração aí a mais um ano da União Masculina. No outro sábado, dia 26, a União Masculina vai estar indo para a igreja Batista Regular Boas Novas, aqui em Parelheiros, tá bom? Vai estar saindo aqui da igreja 5 horas da tarde. Sábado que vem, na programação, nós vamos conversar melhor para ver aqueles que podem ir de carro. O Jameson deu a ideia, dependendo do número de homens que vão para lá, de repente, para alugar uma van, tá? Mas nós precisamos conversar sobre isso. Então, conto com a sua presença, tá bom? Homem, não deixe de participar. É uma programação que visa a sua edificação. E se você deixa de participar, você vai estar deixando de ser edificado pela palavra de Deus. Isso é muito sério, tá bom? Também eu gostaria de chamar a Laísa, ela como secretária, né? Secretária, pastor, mas não houve eleição, a nova secretária. Essa carta era para ela ter lido, tá bom? Ainda no mandato dela, e como não deu para a gente fazer isso, ela vai estar fazendo agora. Boa noite, igreja. Vou estar fazendo a leitura da solicitação de carta de transferência da Maria Clara e da Rita, tá bom? São Paulo, 9 de fevereiro de 2022. A Igreja Batista Betel. Saudações em Cristo Jesus. A Igreja Batista Esperança em Tatuapé, em assembleia realizada no dia 6 do ocorrente mês, decidiu, por unanimidade, solicitar a carta de transferência das irmãs Maria Clara Almeida Lima Pereira e Rita Almeida Lima. Atestamos que as referidas irmãs têm frequentado fielmente nossos trabalhos e expressam o desejo de unir-se à nossa igreja. Fraternalmente em Cristo, pastor Ricardo César Pereira, presidente, e a primeira secretária, Briane Prando Brandão.
Então, irmãos, nós temos aqui um pedido de carta de transferência, né? Então, da nossa irmã Rita e também da sua filha Maria Clara, tá? E para isso nós precisamos de uma proposta e um apoio. A nova secretária, né, a segunda secretária, já está anotando ali, tá bom? Para a gente não ter que fazer uma sessão só para decidirmos sobre isso, nós gostaríamos, é algo bem simples, né? Eles já estão para lá, Maria Clara já está lá, a Rita, não sei se ela já conseguiu alugar uma casa lá, mas ela estava num processo para isso, tá bom? Então, eu preciso de uma proposta e um apoio para que a carta de transferência seja enviada para a Igreja Batista Esperança em Tatuapé. Várias mãos, graças a Deus. Então, vamos pegar a Severina, que eu vi primeiro, tá bom? Severina, ela está propondo. Irmão Zezinho, pode ficar como apoio? Então, o irmão José Pereira vai ficar como apoio. Você que é membro da igreja e é favorável, levante sua mão aí, por favor. Muito bem. Então, está aí resolvido também essa questão. Muito obrigado. Cadê o Jefinho? Teremos agora o especial com a União Feminina. Paz, queridos, esse mês ou essa semana o mundo inteiro comemora o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. É uma data um pouco triste, porque o fato começou de forma triste, não é? Mas para nós que somos servas do Senhor, não é um dia que a gente quer lembrar com tristeza ou quer celebrar como o mundo, né? E essa canção que nós vamos cantar, ela retrata exatamente a mulher cristã, companheira do lar, servas do Senhor, né? Mulheres que exaltam o nome do Senhor, que glorificam o nome do Senhor. Então é para isso que nós estamos aqui e vamos cantar esta canção. Pela
Temos agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Vamos cantar o nosso próximo hino. Jesus virá. Enquanto cantamos, você pode vir à frente, depositar seu dízimo e sua oferta. Antes de cantarmos, peço que o Arthur esteja orando por esse momento. Amém. Vamos cantar. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Pastor Ulisses, pode vir à frente.
precisar daquele especialista aqui para transformar aquele sistema lá. Isso, cadê o Jefinho? Daí, Mateus. Jefinho, por favor. Auxilia aqui para nós, meu querido. Abre o visor aí, pastor. Isso. Veja se... Vê se ele desligou lá. Dá uma conferida. Opa, não, tá ligado. Então, nós vimos que Deus tem um plano, e Ele está desenvolvendo esse plano no transcurso dos séculos. Ele não é surpreendido, e estas coisas vão acontecendo. Ele revelou muitas dessas coisas antes que as mesmas acontecessem, e o propósito de Deus é despertar-nos para viver vidas agradáveis aos seus olhos, a compartilhar com o mundo os desafios. Os detalhes técnicos que as máquinas pedem especialistas. Então, Deus está desenvolvendo esse plano. Quando Daniel tinha menos de 20 anos, Quando ele tinha menos de 20 anos, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Era um sonho escatológico. O Deus Altíssimo estava comunicando ao rei que acima dele há um Deus que comanda a história, e que o Nabucodonosor era apenas um passageiro nessa história, que depois dele viriam outros impérios, e que no final das contas Deus fecharia a história, com o seu Filho Jesus Cristo, representando uma pedra que é lançada do alto. Não se vê quem lançou essa pedra, não viu mão, não viu quem lançou, mas nós sabemos que é o Deus Supremo, esse Deus Altíssimo que estava revelando isto a Nabucodonosor, que iria bater nos pés daquela gigantesca estátua, iria despedaçá-la e transformá-la em um pó fino, e o vento da história levaria essa história dos gentios, e estabeleceria, aquela rocha cresceria e seria um grande reino mundial. E essa rocha representa Cristo, que vai reinar sobre as nações da terra no desfecho final. O perigo existe, é real, os homens estão brincando com fogo, a Rússia tem armas nucleares para destruir o planeta Terra, né? Acabar com a humanidade pelo menos 4 vezes. Os Estados Unidos, dizem os estudiosos, que tem para destruir mais 6 vezes. Então, se eles usarem o arsenal atômico que existe, precisaria de 10 planetas Terra, para você ter uma ideia de tamanho é a destruição. Eles estão brincando com fogo, mas nós sabemos que quem comanda a história é Deus, e Deus já disse o que vai acontecer. Eles vão estragar ainda muito esse planeta, mas o Senhor Jesus virá, vai transformá-lo novamente como o Jardim do Éden, e vai reinar com seu trono na cidade de Jerusalém por 1000 anos sobre as nações. Então, nós estávamos no livro de Daniel, capítulo 9, abra sua Bíblia aí, quando Daniel, no final, agora com 80 e poucos anos de idade, ele está diante de Deus dizendo: tá, Senhor, eu fui fiel por toda a minha vida, eu confiei e servi ao Senhor com integridade, eu vivi o cativeiro e servi ao Senhor aqui. O Senhor me diga o que o Senhor vai fazer com esse povo agora, depois do cativeiro. Então um anjo é mandado para revelar a Daniel o que se sucederia no futuro da nação judaica e, consequentemente, das nações da terra.
Então, aí no capítulo 9 de Daniel, versículo 21 em diante, até o 27, eu vou pedir para o pastor Ulisses ficar de pé e ler para nós, por favor. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado a minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou-me comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Até que versículo, pastor? Até o final. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Obrigado. Então, o que nós temos? Deus mandando revelar a Daniel os capítulos seguintes da história da humanidade. O foco aqui é a nação de Israel, mas também as nações gentílicas fazem parte desta revelação. Existe um livro, e foi o primeiro livro que eu li como novo convertido, há 46 anos atrás, intitulado As 70 Semanas de Daniel. É um livreto, tem umas 40 páginas, muito gostoso de ler, muito fácil de ler. Se você realmente quer entender os detalhes, as provas matemáticas e tudo mais desta revelação das 70 semanas, pode falar com o pastor, que ele tem o PDF desse livro, não vai lhe custar nada, ele põe no grupo da igreja e você lê. Quando você lê esse livro, você vai entender, porque eu precisaria de pelo menos 1 hora para provar por A mais por B todos os detalhes desse cumprimento profético. Não temos isso, então eu estou mencionando, estou trazendo à luz para vocês, mas eu preciso avançar. Tem algo mais que eu quero compartilhar acontecendo em nossos dias, nós queremos chegar lá ainda esta noite. Então, note bem, quando Daniel teve essa visão, ele estava orando porque os 70 anos haviam se cumprido. Nós dissemos na primeira parte que aqueles 70 anos foi por causa da desobediência de Israel. Durante 490 anos não deu o ano sabático à terra para descansar. Deus deixou a terra descansando durante 70 anos e também tratou o problema da idolatria no coração da nação de Israel. Agora Deus disse, olha, novos setes estão determinados. Lá no livreto você vai ver que tem 7 de dias, tem 7 de semana, tem 7 de anos. E aqui são semanas. Então, quando isso iria começar? Desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Quando isso aconteceu? Neemias registra no capítulo 2.
em 445 a.C., o cronômetro de Deus começou a contar esses 77. Se passaram 7 semanas, né? E mais 2 semanas, 62 semanas, ou seja, quando você pega 69 semanas vezes 7, dá 483 anos. Tudo isso aqui, até aqui, olha, a morte do Messias já se cumpriu. Se cumpriram literalmente 483 anos. Mas tem um detalhe, não eram 70, por que se cumpriram só 69? Porque Deus tinha aqui, chamado de lacuna profética, essa semana iria estar descolado dessa outra aqui, e o texto diz que depois das 7 semanas e mais 62 semanas, o Messias, o ungido que é Cristo, seria morto, e depois que ele fosse morto, um príncipe de um povo que havia de vir, que foi o Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, destruiu completamente a cidade de Jerusalém, e a partir de então, os judeus passaram a ficar dispersos pelo mundo por quase 2000 anos. Então, todas as provas apontam que Jesus, quando ele montou naquele jumentinho, narrado aqui em Lucas e Zacarias, que ele entra e se oferece à nação de Israel, fechou essas 69 semanas, ou esses 483 anos, começou aqui, no ano 445, terminou aqui, com a apresentação de Jesus. Aí o cronômetro parou, e Deus fez um intervalo. Esse intervalo, já se passaram quase 2000 anos, ou 2000 anos, desde a morte do Messias aí, que foi no ano 33 até agora. Isso aqui, a lacuna profética, não foi revelado a Daniel. Pastor, mas está estranha essa história de lacuna profética. Tem algum outro texto na Bíblia que fala? Tem. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele reinará sobre as nações, e virá paz sobre Israel. Desde Daniel até hoje, quando foi o período que houve plena paz sobre a nação de Israel? Alguém sabe? Nunca houve. Ou seja, essa parte não se cumpriu. Então, acontece em profecias, como essa de Isaías 9, de que não tem nenhuma vírgula ali, e entre o período do menino ter nascido e dele vir como rei, já se passaram 2000 anos. E em outras profecias também nós encontramos isto. Então, para você que gosta de estudar mesmo, pede do pastor, ele joga no grupo, pastor, faz isso, já joga no grupo, depois do culto, as 70 semanas de Daniel, leia tintim por tintim, você vai dizer, cara, que presente, maravilhoso. Então, Daniel era judeu, como judeu, ele não ia entender, imagina, que Deus iria criar um hiato, não, um tempo, uma lacuna profética, iria atrás dos gentios por causa da incredulidade, porque eles mataram o Messias de Israel, e aí, por 2000 anos, a nação de Israel ia ser dispersa. Não, Daniel não estava preparado para isso novamente, depois de viver um cativeiro, como ele viveu intensamente. Então, Deus tem coisas que ele revela e coisas que ele não revela. Não competia a Daniel entender isso. Lembra que no capítulo 12 ele implora para o anjo, me fala mais, eu quero saber mais. O anjo diz, meu querido, o que era para ser dito a você já foi dito. Vai descansar em paz, porque o que vai acontecer, isso é lá nos fins dos tempos. Ou seja, Daniel tem água para rolar embaixo dessa ponte por muito tempo. E aí, por isso, todo esse tempo. Porém, agora nós já vivemos isso aqui, nós estamos no finzinho aqui, aguardando o arrebatamento da igreja. Então, por que nós sabemos que a tribulação vai durar 7 anos? Porque é o seguinte, quando Deus retirar a igreja, ele fecha o parênteses e volta a tratar 100% com a nação de Israel como foco no mundo.
E aí que vai haver todo, do capítulo 6 de Daniel até o 19, esses 7 anos que o mundo vai mergulhar em tudo isso. Só depois aqui, ó, quando ele vier limpar a terra e estabelecer o reino milenar, o templo vai ser reconstruído, vai haver justiça eterna, a nação de Israel vai ser abençoada, não vai mais andar na pecaminosidade que andava antes, e todas essas bênçãos vão se cumprir literalmente. Então, nós até temos aqui a questão das provas, está tudo aí. Você pode ir lá em Crônicas, capítulo 2 Crônicas 36 e verificar. Só que, como eu estou te falando, o cumprimento aí, os anos, os dados, mas nós não dispomos de tempo para entrar em todos esses detalhes. Mas aí, nota bem, essas 70 semanas de Daniel se cumpriram 69. Aí, nós vamos chegar na última semana, semana de número 70. Cadê o título dali? Qual a duração? Aí ainda está explicando. E um detalhe que garante para nós que a semana de número 70 não se cumpriu. Dentre outras muitas coisas, está essa aqui, ó. Jesus, em Mateus 24, ele diz assim, quando Jerusalém vai ser sitiada, Jerusalém vai ser destruída, Jerusalém, mas vai chegar um dia em que o abominável da desolação de Daniel, que Daniel profetizou, no período da grande tribulação, vai acontecer para o futuro, não aconteceu nos dias do Senhor Jesus. Esse abominável da desolação aqui vai acontecer no meio da tribulação, quando o anticristo vai assinar um acordo de paz com Israel, e esse acordo de paz, no meio de 3 anos e meio, uma semana de 7 anos, se passaram 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, o anticristo vai até Jerusalém, entra no templo e declara aos judeus, vocês podem me adorar, eu sou o Messias de Israel. E ele vai profanar aquele templo, e vai cair as escamas dos olhos dos judeus, e eles vão entender que assinaram com o falso Cristo. E a partir dali, durante os 3 anos e meio, o anticristo vai tentar exterminar com a nação de Israel, persegui-los implacavelmente. Então, a segunda metade da tribulação será avassaladora. Então, o Senhor Jesus disse que isso não havia se cumprido em seus dias e que estava para o futuro. Não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir, literalmente, como tudo mais aconteceu na nação de Israel. Então, nós temos o seguinte, o texto que nós vimos aí, que o pastor acabou de ler, tem algumas verdades importantes. Número 1, será morto o Messias. Depois das 69 semanas, algumas coisas iriam acontecer. Número 1, o Messias seria morto, e ele foi morto. O príncipe do Império Romano iria destruir a cidade de Jerusalém. A cidade foi destruída. Ele fará aliança com muitos por uma semana, ou seja, aquela última semana, na metade da semana, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Qual é a aliança? A principal coisa dessa aliança? Ele vai assinar com a nação de Israel para que Israel dê terras para os palestinos e para que os palestinos permitam que o templo de Jerusalém seja reconstruído. Então ele vai ali, junto com os judeus, reconstruir esse templo para que no meio da tribulação ele mesmo possa profanar esse templo. Então fará cessar esse sacrifício e ele mesmo vai criar, ele vai ser a abominação, quando ele vai entrar e dizer que ele é Deus, o Messias de Israel. Sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Isso está para acontecer no meio da tribulação. Como eu disse, não temos o tempo suficiente para entrar nos maiores detalhes, mas o livro vai tirar todas as suas dúvidas sobre isso. E se ficar alguma, pode perguntar para o pastor, que ele sabe muito bem responder. Eu quero que você enxergue isso. Quando um dia eu consegui essa imagem
isso me ajudou muito a entender como é que Daniel, Isaías e os profetas do Velho Testamento, quando eles olhavam para o futuro, eles viam grandes acontecimentos. O que eles não viam era isso aqui, ó. Eles eram como picos de montanhas. Você olha, vê aqueles picos, mas não sabe o que está entre uma e outra. Então, quando Isaías tem aquela visão de Cristo crucificado, aqui, e Isaías é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento, ele tem essa visão de Cristo, ele descreve no capítulo 53, depois dos capítulos 60 em diante, ele fala sobre o milênio, mas Isaías não enxergou a igreja. Por quê? Aparece um pico no alto, aparece o Cristo reinando como o rei das nações, mas não explicou, Deus não explicou para Isaías, como não explicou para Daniel, porque eles eram judeus, não fazia sentido para eles naquele momento essas coisas. O período da igreja, e depois o reino milenar, o juízo final. Então, quando os profetas olhavam, eles viam esses acontecimentos principais, não sabendo o que aconteceria, nem quantos anos se passariam nessas coisas menores. Então, revelando um pouco mais sobre a tribulação, é importante entender que a tribulação é parte desse plano de Deus e que ele está a desenvolver. Então, a tribulação é isto aí. Pastor, pode ler para nós, por favor? Plano divino através da tribulação. Definição: será um período de 7 anos compreendido entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo em poder e glória para julgar as nações e estabelecer o reino milenar prometido a Israel. Serão dias de juízo, angústia e densas trevas, os quais nunca houve e não haverá outros iguais na face da terra. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus, revelando-nos os detalhes dessa tribulação. Qual é o objetivo de Deus, pastor, com a tribulação? Deus ficou nervoso e ele então resolveu descer a mão. Não, presta atenção. Ele revela essas coisas aí na sua palavra. Número 1, ele tem como objetivo purificar e restaurar a nação de Israel. A segunda, para julgar as nações gentílicas. Irmão, o que Hitler fez com as nações, o que Putin está fazendo com o Iraque, vai fazer com outras nações ainda, antes do grande dia dele, e tantos outros governantes corruptos estão hoje oprimindo o povo. Então Deus vai tratar com as nações gentílicas, ele diz isso em sua palavra, para por fim o tempo dos gentios. Quando começou o tempo dos gentios? Quando vai terminar o tempo dos gentios? Para julgar Satanás e suas hostes e mandá-lo para o abismo por 1000 anos. E para estabelecer o reino milenar aqui na terra. Então o objetivo de Deus é julgar as nações, limpar a terra, preparar Israel, salvar o que sobrou da nação. No final da tribulação, eles vão passar pela água e pelo fogo, vão se converterem, vão servirem ao Senhor pelos 1000 anos. E Jerusalém será o foco de adoração do mundo. As nações vão se multiplicar e irão a Jerusalém ano a ano adorar o Messias lá em Israel. O tempo dos gentios. O Senhor Jesus diz, naquela resposta às 3 perguntas dos discípulos: quando sucederão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? Em Lucas capítulo 21, depois você pode ir lá, 21, Jesus diz: até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por ele. Quando começou o tempo dos gentios? Começou com Nabucodonosor, no ano 606 a.C. E aí vai terminar em Apocalipse capítulo 19, o governo das nações gentílicas do mundo. Vai terminar esse sistema de governo e Cristo vai estabelecer o seu governo sobre as nações da terra. Então, lá em Apocalipse 19, ele virá,
vai exterminar com os exércitos, vai mandar o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo, vai prender Satanás e suas hostes no abismo, vai juntar os que sobraram vivos da terra, vai separar os cabritos das ovelhas, vai mandar os cabritos para o inferno e vai começar o reino milenar com pessoas salvas e a sua igreja reinará com ele. É assim a ordem escatológica destes acontecimentos. Algumas informações aí, o que vai marcar o início da tribulação? Eu já disse, o assinar daquele acordo de paz do anticristo com a nação de Israel. Como sabemos que a igreja não passará pela tribulação, pastor? Eu não vou nem dormir direito com essas coisas, tudo que o senhor está falando aí. Você não viu nada, meu irmão. Tem muita coisa pela frente. Mas escuta essa. A tribulação é um tempo de Deus tratando com a nação de Israel para restauração da mesma. Porque Deus não nos destinou para a ira, é a promessa dele para a igreja, em Tessalonicenses 4 e Tessalonicenses 5, 9. A ira é o dia da ira do Cordeiro, o dia da angústia de Jacó. A igreja vai estar fora do dia da ira. Jesus promete isso nas cartas às igrejas em Apocalipse. A igreja é simbolicamente arrebatada antes do início da tribulação, no capítulo 4 de Apocalipse. Nos capítulos 2 e 3, Cristo se dirige à igreja. No capítulo 4, ele leva João como símbolo da igreja para os céus, e a igreja desaparece do livro de Apocalipse, e ela só vai aparecer no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo ferve aqui embaixo, nós vamos ser julgados, galardoados, e vamos receber a nossa vestimenta e entrar para reinar com Cristo pelos séculos dos séculos dos séculos. Os acontecimentos que trarão angústia e perplexidade às nações da terra. Serão dias de acerto de contas de Deus com a raça humana, o início da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, que vão dos capítulos 6, 1 a capítulo 10, versículo 11 de Apocalipse. Ali, no capítulo 5, o Senhor começa a abrir os selos, e ele então vai revelando estes acontecimentos. E estes acontecimentos dos cavalos nos mostra o seguinte: o cavalo branco vem aí, né? Aí estão os selos, a síntese. Os 4 selos serão 4 cavalos. Branco, o anticristo assinando um acordo de paz com as nações. Então, a próxima coisa que vai acontecer nesses próximos meses, muito em breve, a Europa vai encontrar uma fórmula de entender que não dá para conviver com a China e a Rússia como ameaças diárias contra a existência da Europa, porque eles ambicionam serem os donos do mundo, literalmente, mandar no mundo de verdade e mandar os Estados Unidos para as cucuias, né? Exterminar com os Estados Unidos, dominar a Europa e dominar o mundo. É só isso que o Putin e o Xi Jinping desejam, só isso. Então, eles sabem que para enfrentar essas duas ameaças reais, a Europa tem que se reinventar. Essa é a palavra da hora, que os líderes mesmo estão falando nas entrevistas. E eles vão precisar encontrar aí, interessantemente, nós estudamos detalhadamente isso no nosso grupo, a ONU tinha feito uma agenda para a humanidade. Até o ano 2030, iria haver uma única moeda, um único governo, exterminar com as religiões, com a fé do povo, porque a fé é o grande obstáculo para essa ambição satânica de ser adorado, né? E desses políticos que servem a Satanás, não servem a Deus, para não serem perturbados, porque a igreja fala, a igreja testemunha, a igreja reconhece a corrupção, a igreja é a luz, a igreja é o sal da terra, ela tem que brilhar, ela tem que incomodar. Então, essas coisas estão na agenda pública da ONU até 2030,
eles iriam dar um reset no mundo e reinventar as coisas. Tudo. De governo, ninguém seria mais dono de nada. E como funcionou isso, né? Lá na Rússia, com Stalin e com o estabelecimento do comunismo, isso não funcionou legal para os russos lá e para o resto do mundo que serviu ao comunismo? Funcionou? Nunca funcionou. Agora imagina a ONU vir propor isso de novo. É ou não é uma cartada satânica? O Putin falou, para aí, mas vocês se esqueceram de combinar comigo. Lembra aquela história do jogo do Brasil, que combinaram como é que iriam ganhar da Rússia? E aí o Garrincha vira para o técnico e diz assim, vocês já combinaram com a Rússia? Né? É isso? O mundo não combinou com a Rússia. Aí a Rússia pegou a bola, ficou toda chateada e disse, não, assim não, para aí. Né? Então o Putin começou a dizer, quem vai mandar no mundo sou eu. E, lógico, antes disso, para onde é que ele foi? Ele foi para a China. Assinou um acordo irrestrito. Quem toca em um, toca no outro. E você não sabia, mas a China já tinha um sistema de moeda invisível, a moeda, como é que chama? Virtual, para lançar no mundo, mas ela não sabia a hora de lançar. Olha que coisa, né? Tudo pronto, mas não sabia, porque enfrentar o dólar, o mundo aceita isso. Irmãos, os Estados Unidos pegou e fez toda essa bagunça, né, para ferrar a Rússia. E o que ela fez? Deu de bandeja para a China lançar o sistema dela. É questão de meses, de dias, isso vai estar funcionando aí, o novo sistema, não mais do dólar. Isso vai levar à morte do dólar. Isso vai levar o mundo a um caos econômico. E a fome, aí que falam os cavalos, o anticristo, então, esse cidadão da Europa, que vai falar em nome do mercado comum europeu e da Europa reunida, vai vir para o Brasil e dizer, assina conosco, e não assina com a Rússia e com a China. E nós vamos abençoar vocês economicamente falando. E ela vai para cada uma, esses homens vão para cada uma das nações com essa proposta. Então, logo depois que esse sistema for criado, vai haver fome. E, meus irmãos, a fome está na esquina. Sabe por quê? Porque a guerra já começou. Quem produz o fertilizante para a multiplicação das lavouras, por incrível que pareça, é a Rússia e a Bielorrússia e a Ucrânia. Então, não tem fertilizante para ninguém, tá? E não tendo fertilizante, o arroz vai minguar, o trigo vai minguar, e tudo está em ebulição. O resultado dessa guerra da Ucrânia vai ser fome na terra. E aí vem, né, o cavalo preto, guerra civil, cavalo vermelho, guerra civil, preto, fome, e vem outros acompanhando eles, a morte, o resultado de fome e guerras. 1/4 da população da terra será morta no primeiro instante da tribulação. O clamor dos mártires, os que ficarem aqui. Então eu te dou um conselho, se você está esperando que eu seja arrebatado para você crer em Jesus, e esses irmãos sejam arrebatados para você crer em Jesus, você vai ficar numa gelada. Na verdade, vai ficar numa batata quente. Porque pessoas vão se converter na tribulação? Vão. Só que elas vão pagarem com suas próprias vidas. Porque não vai ter mais cultinho assim, presencial. Na China não pode ter culto online, não pode ter culto presencial se não tiver a permissão do governo, ou seja, as religiões que têm permissão do governo, elas assinam com o governo que é ateísta. Imagina só a situação, né? Então, os mártires vão dizer, Senhor, até quando o Senhor vai deixar esses camaradas matarem os santos, né? Catástrofe mundial, o mundo nas mãos de um Deus irado. Diz o Apocalipse que um terremoto no meio da tribulação, e esse terremoto que vai ser usado por Deus para várias outras coisas, acontecerá que os muros e as cidades e as montanhas vão serem desfeitas. Meu irmão, catástrofe mundial, milhões de pessoas mortas nos 4 cantos do mundo. Muito bem, Gog e Magog. Como se esses cavalos todos não fosse algo para se preocupar,
bem no meio da tribulação, vai acontecer algo de extraordinário, inimaginável, inacreditável. E já deu 7h25. Eu não sou Josué para mandar o relógio parar, né, pastor? Não sou. Hã? Não, eu quero saber o seguinte, eu não quero que saiam por aí e falem, pastor Zé estourou a hora de novo. Eu paro aqui no Gog e Magog, nem falo o que é Gog e Magog. E aí, na próxima ocasião, a gente continua. Ou se vocês disserem, pastor, nós aguentamos mais 30 minutos, entra no Gog e Magog com força, que nós vamos com você até 8 horas. Eu estou perguntando para vocês. Quantos vocês querem que continue? Então fica de pé, cumprimenta o outro, espalha o cansaço, né? Se movimenta aí, tá bom? Faz o movimento para que tua concentração, porque precisa de toda a concentração no Gog Magog. É isso aí. Pode sentar. Então nós vamos deixar a tribulação propriamente dito, e nós vamos nos concentrar em um grande evento no meio da tribulação chamado Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Abra comigo lá em Ezequiel capítulo 38. No capítulo 37, lembra o seguinte, Daniel está orando, jejuando e chorando diante de Deus para saber o que vai acontecer no futuro, Deus. E lá, contemporâneo de Daniel, havia um outro jovem profeta. Daniel servia a Deus no palácio e esse profeta estava acampado entre os judeus, lá servindo o Império Babilônico. E aí, um belo dia, o anjo do Senhor aparece a esse profeta e lhe faz uma revelação estonteante. Esse profeta, chamado Ezequiel, é levado a um ponto onde ele vê um vale de ossos secos imenso. E o Senhor fala com ele e diz, por acaso esses ossos secos podem viver? E o profeta, isso está no capítulo 37, eu não vou ler por causa do tempo que voa, mas você vai ler em sua casa com calma. Aí o profeta vira para o Senhor e diz, Senhor, tu que sabes? Ele disse, então profetize esses ossos secos para que eles vivam. E aí, no versículo 5 do 37, diz, assim diz o Senhor, o profeta profetiza, Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e fareis crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E aí, aqueles ossos começam a voar, dedinho, né, osso do dedinho e crânio para todo canto. Eu imagino o profeta de olho esbugalhado assim, aquele barulho de ossos se tocando uns nos outros, juntando o osso. Não sei quanto tempo durou, barulho ensurdecedor. E finalmente aqueles ossos estavam conectados aos esqueletos. E aí começa a surgir carne, pele, misericórdia. E aí ele vê aquele mar de corpos mortos para todo canto. E ele diz, agora profetiza para que haja vida. E o profeta profetiza e os ossos viram, corpos que se levantam e começam a se movimentar. Uau! Eu espero que você não tenha pesadelo hoje à noite com o vale de ossos secos. Leia amanhã, vai com teus filhos lá, estuda isso aí, né? Isso tem uma lição. Qual é a lição? Israel era um vale de ossos secos, de pessoas que não criam em Deus, eles estavam mortos espiritualmente, eles foram espalhados pelas nações da terra, mas Deus iria reuni-los de todas as nações e formaria uma nação novamente. Isso aconteceu
No ano 70, nós já vimos, quando eles foram dispersos, ficaram quase 2000 anos, e depois Deus começou a juntar esses ossos secos. Olha que interessante. Esses ossos vão se juntando. Historicamente e curiosamente, né, as datas aqui vão revelando aqui esse ajuntamento dos judeus. Eles vão vindo, vão surgindo dos 4 cantos do mundo. E interessantemente, eles vêm da Rússia. Várias levas. Em 1881, mais de 30 mil judeus já estavam sendo perseguidos na Rússia. Há mais de 120 anos atrás, a Rússia já perseguia e matava judeus. Acredite se quiser, as primeiras levas de judeus vieram de lá para Jerusalém. E aí no ano 48, dia 14, cadê? Está por aqui? Aqui? Tá. Em 14 de maio de 1948, o presidente americano, ali dos Estados Unidos da América, reconhecem o governo provisório como a autoridade e fato do novo Estado de Israel. Israel nasce em um dia. Uma nação, a única nação na história da humanidade que esteve exterminada por quase 2000 anos, voltou a ser nação novamente. Para isso, eles precisaram de terras, um pouquinho da terra, que era deles. A única nação na face da terra que recebeu a documentação do dono da terra, que é Deus, que disse: olha, essas terras eu dou a Israel. Deus vai cobrar essas terras de novo. Ele deu a Israel, Israel jogou a terra fora pela desobediência, Deus vai devolver essas terras de novo. Agora, acredite se quiser, olha que interessante. Antes de começar a guerra da Ucrânia, o governo russo já estava dizendo que essas terras aqui, esse retorno de Israel como nação, Israel não tinha direito de voltar a ser nação. Ou seja, os russos são metidos e ateus e eles desafiam a Deus há séculos. Por isso, vai acontecer com eles o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Eu quero caminhar com você para lá. Então, há 2.600 anos atrás, o profeta Ezequiel tem essa visão. Deus disse: registra no meu livro, porque é espantoso, é extraordinário, é tremendo o que eu vou fazer na face da terra. Então, ele diz aí, meu auxiliar, pode ler para nós esse aí? Dentre outras, o que aconteceu? Os Estados Unidos e a Europa encurralou a Rússia por causa da guerra. Aí a Rússia está lá amargando nesse momento, muito preocupada, né? Nem sei como é que o Putin vai pagar as contas dele amanhã. É um problema danado, sabe? Porque prenderam o dinheiro dele do resto do mundo. O Putin é uma máquina, um homem frio. Se ele fosse europeu, ele seria o anticristo. Tem todos os tipos para ser esse homem frio, calculista, assassino, que não teme a Deus e tem um pacto com o diabo. É só isso que o Putin é, e mais um pouquinho. Então, o que o Putin já fez muito antes disso? Ele já comprou a Venezuela, outros governos do Brasil, a Europa, a parte do Oriente ali. O Irã está na mão da Rússia, a Índia, todo o armamento, toda a força aérea da Índia, o alimento da Índia sai dos campos da Rússia. A Alemanha, acredita, a Alemanha, 75% do gás usado na Alemanha vem da Rússia, para você ter uma ideia como a coisa é tremenda. Então eles já se entrelaçaram com essas nações. O que vai acontecer agora? Depois que
pararem a guerra lá, ele vai acelerar as negociações com essas nações para passar na cara dos Estados Unidos que eles não são mais nada e não mandam mais no mundo, e ele vai abraçar essas nações, ele vai negociar com essas nações, ele vai fazer de tudo. Por quê? Porque essas nações têm uma coisa em comum com a Rússia. Você sabe qual é? Quem se atreve, sem ser pastor? Qual é a ponta que une os russos e os islamitas? O ódio contra Israel. Exterminar os judeus da face da terra. E isso é um ódio satânico. Satanás sonha com esse dia, quando ele vai exterminar com a igreja, ele vai exterminar com os cristãos, ele vai exterminar com Israel e ele vai reinar adorado pelo mundo. Ele tentou destronar Deus, não conseguiu? Ele está trabalhando para esse dia, né? Então essas nações formarão uma coalizão. E vamos para o texto bíblico. Pastor, me ajuda aí, Ezequiel 38, de 3 a 7. Eu coloquei em azul o nome moderno dessas nações que no passado se chamava. Então, aí estão os nomes atuais dessas nações. Por favor, pastor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, líder príncipe de Roz, e a Rússia, de Meseque e Tubal, os aliados. Partirei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando toda a espada, persas, iranianos, etíopes e puti, libaneses, com eles todos com escudo e capacete, Gomer, Alemanha, e todas as suas tropas, a casa de Garma. agora vocês falam aí, e a Turquia, do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo, países e povos muçulmanos. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reúne a ti, e serve-lhe de guarda. Cão de guarda. Quem estiver com o Putin estará protegido, acredite se quiser. Então, esse homem vai liderar a Rússia com todas essas nações, e ele avisou que ia fazer isso antes de entrar na Ucrânia. Então, ele discordou da carta da ONU, do plano da ONU de dominar o mundo, e disse: o jogo mando eu. Então, ele está dando as cartas, tá? E profeticamente Deus diz aí o que vai acontecer. Ele vai liderar essas nações e muitas outras nações muçulmanas até as terras de Israel, por dois motivos. Agora imagina só essa situação. Nós estamos falando no meio da tribulação. No meio da tribulação, a fome vai estar em toda a terra. E, incrivelmente, a nação de Israel é hoje um dos celeiros do mundo. Lembra nos dias de Moisés, quando foi libertar o povo de Israel, as primeiras pragas aconteceu para todo mundo, mas teve um momento que Deus disse: agora eu vou fazer diferença. Há trevas aqui no Egito, mas na terra de Gósen, onde estão os judeus, não tinha trevas. Cai granizo e destrói as lavouras aqui, mas lá não cai. Morre os animais daqui, mas de lá não morre. Deus fez a diferença. Haverá, logo após o arrebatamento, um milagre de Deus vai trazer 144 mil jovens judeus nos 4 cantos da terra, descendentes de judeus, rapazes que não se contaminaram com mulheres, que vão se converter e serem missionários no mundo para anunciar a vinda do Messias. E como se não bastasse 2 gigantes
no capítulo 11 de Apocalipse, chamado As Duas Testemunhas, que tem o poder de Moisés e o poder de Elias para mandar cair fogo do céu, para ordenar que não chova sobre a Rússia e sobre essa e aquela nação idólatra. Esses homens vão declarar guerra ao paganismo, eles vão declarar guerra aos muçulmanos, no sentido de que há um Deus vivo de Israel que manda no planeta, ele está no controle, e ele nos mandou aqui para dizer que o filho dele virá e reinará sobre a terra. Essas duas testemunhas vão serem odiadas por todo mundo, mas em particular, então, por essa gente aqui. Se eles já são doidos para ir lá e aniquilar os judeus, agora eles têm um motivo de fazer isso. Só que Deus vai colocar um anzol nas narinas dessas nações, vai arrastá-los para as terras de Israel. Mas não vai ficar só assim. Quando isso acontecerá? Agora, nos fins dos tempos, quando Israel já foi trazido das nações, né, ele está vivendo lá na terra e vai assinar um acordo de paz. Então, a 70ª semana de Daniel, foi assinado um acordo. Acredita-se que a invasão acontecerá no meio da 70ª semana de Daniel. No capítulo 38 de Ezequiel, há duas expressões que podem indicar a hora da invasão. Versículo 8 diz: aparece a expressão no fim dos anos, lá nos fins dos tempos. E no versículo 16 diz: nos últimos dias da história de Israel, do tempo dos gentios. Em Apocalipse 13, 7, a besta é retratada com poder mundial. A partir do Apocalipse capítulo 13, esse anticristo, que no início ele reinava sobre a Europa, e ele fez alianças com as outras nações do mundo para enfrentar esse poder contrário, que é a Rússia e esses países muçulmanos que assinarão com ele nos próximos tempos. Só que acontece o seguinte: a partir do capítulo 13, o anticristo se torna governante mundial. Como que ele iria governar sobre a Rússia? Você acredita que algum líder da Rússia aceitaria que um líder da Europa liderasse eles lá? Mas nunca vai acontecer. Então, por que esse líder, a partir da segunda metade, ele vai reinar sobre as nações da terra? Lá em Apocalipse 17, diz que as outras nações vão entregarem o poder para que essa besta, porque tem uma atitude animalesca, né, contra a raça humana, reine sobre todos, né? Por quê? Porque no meio da tribulação, quando a nação de Israel vier sobre a nação judaica, diz aí o capítulo 38, Deus vai invocar, é o capítulo 38, vou pedir ajuda de novo aí, pastor, capítulo 38, versículos 21 a 23, Deus tratando com, pode ler do 20 ao 23 de Ezequiel 38. O que vai acontecer quando Deus trouxer essas nações até as terras de Israel? O que vai acontecer? Veja o que a Bíblia diz. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os príncipes se desfarão, e todos os muros desabarão por terra.
Então, o que acontece? Nem a Europa, nem os Estados Unidos vai deter o ódio e o ímpeto da Rússia de se tornar poder absoluta do mundo, né? Dona do mundo. E eles vão marchar até Jerusalém, até as montanhas. O Putin disse que as colinas de Golã e Jerusalém pertencem aos sírios, não a Israel. E ele falou isso nos discursos que eu ouvi, também essas ameaças contra Israel. Então, o que vai acontecer? Deus vai atraí-los, como atraiu o exército de Faraó para entrar no Mar Vermelho. Só que era o Deus do mar que abriu o mar, manda para Moisés, agora toca. Moisés tocou e os exércitos de Faraó foram exterminados ali. Deus mesmo, pessoalmente, com poderes extraordinários, vai causar grandes transtornos. Ele diz que vão haver chuvas inundantes. Tem uma outra referência que diz que pedras de 1 talento, são 34 quilos, cairão dos céus, fogo e enxofre sobre essas tropas e sobre as suas nações. Olha que coisa extraordinária. Então, leia com calma 38 e 39 de Ezequiel, porque vai dar todas essas referências. Então, Deus mesmo, o Senhor Jesus mesmo, tratará com esses exércitos e os exterminará. E aí as nações vão dizer, que Deus é esse? Que é isso? Não, esses judeus não podem viver. Aí o anticristo, depois de Deus ter feito tudo isso com os muçulmanos e os aliados da Rússia, o anticristo vai tentar tirar vantagem e dizer que foi ele que fez tudo isso. E ele vai entrar no templo e vai contaminar o templo e vai declarar, eu sou o Messias poderoso, eu mando cair fogo do céu, eu faço, eu aconteço. E aí estará só começando mais 3 anos e meio de tormento e de embate de Deus versus Satanás, dos poderes das trevas contra a luz. Nesse período, Deus vai proteger Israel do extermínio. E no final disto, então, o que nós temos aqui pela frente? Os participantes da campanha, a Terceira Guerra Mundial começou, ali foi o estupim. Dali ela vai se complicando, chegando a esse ponto aqui, tá? E no meio da tribulação, com essa ida da Rússia e seus aliados até Israel, vai dar o anticristo o direito de invadir Israel para protegê-la, mas na verdade, com a morte dos russos e seus aliados, a confederação de 10 reinos, né, sobre o comando da besta, vai agora perseguir Israel. Por quê? Porque esse homem personificado por Satanás vai exigir a adoração de toda a raça humana. Então, aquele sistema da mão na testa, o sistema desse governo mundial, ou você está dentro ou você está fora, não pode comprar, não pode comer, não pode ser empregado, tudo mais, se não assinar com o anticristo, você será inimigo e será caçado como uma perdiz para a morte. Os reis do leste. Então essa confederação virá, mas depois que o anticristo vai ocupar as terras de Israel novamente, para tentar exterminar com os judeus, aí surge um novo problema, os reis do leste. A China dirá, nem Rússia, nem Europa, no mundo mando eu. E eles têm um plano para dominarem o mundo. Então, eles receberam de bandeja agora a chance de deixar a moeda deles forte, o sistema deles ser fortalecido, e eles vão usar isso com muita habilidade, tá? Para se fortalecer. Então, eles virão com um exército de 200.000 soldados contra o exército do anticristo para os vales de Israel, para a campina do Jordão, para
o vale Josafá para um embate contra o império do anticristo, exterminar os judeus, exterminar o anticristo e aí a China reinar sobre o mundo. Isso é a ambição dos chineses, isso é sonho dos chineses, e eles estão trabalhando 24 horas por dia para isso. Só tem um detalhe, eles não combinaram com o Senhor da história. O Senhor Jesus está esperando, sentado à direita do Pai, o dia, a hora em que esses exércitos vão se reunirem sobre Jerusalém, e ele, o Senhor Jesus, descerá com poder e glória, e ele exterminará esses exércitos. Interessantemente que quando a China, chegando nas terras de Israel, para o embate contra o exército do anticristo, eles vão entrar num acordo. Parem, não vamos brigar um com o outro, nós vamos exterminar a raça humana. Vamos fazer o seguinte, vamos nos unir e vamos destruir primeiro os judeus. Legal. O Senhor Jesus está fechado, chegou a hora. Então, no tempo certo, ele apertará o cronômetro, ele descerá com poder e glória, e ele vai exterminar esses exércitos das nações, e vai limpar a terra e estabelecer o reino milenar. Isto é Gog e Magog, o início das batalhas que vai levar até a batalha final do Armagedon. Nós vamos parar aqui, tá? Qual é a diferença, pastor, um contraste entre Gog e Magog e o Armagedon? Gog e Magog vai acontecer no meio da tribulação, o Armagedon acontece no final. Gog e Magog, o Senhor vai tratar com estas nações, são as nações da Rússia e as nações árabes e os aliados. Aqui no Armagedon são todos os exércitos das nações da terra. O Senhor vai, através das convulsões e tudo mais que nós vimos em Ezequiel 38, ele vai exterminar com aqueles exércitos, e aqui com o sopro da sua boca ele vai exterminar com o exército do anticristo e o exército chinês, antes de limpar a terra. Pois muito bem, esse Senhor Jesus que João viu no capítulo 1 de Apocalipse, que saía da sua boca uma afiada espada de dois gumes, é a palavra que dá vida e é a palavra que dá morte, é a palavra que julga. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é o Senhor da história, e ele disse que isso vai acontecer. Ele revelou através de seus profetas Isaías, Daniel, Ezequiel e tantos outros, e ele pessoalmente veio para assinar esses grandes acontecimentos mundiais. Então, meu amigo, que diferença fará daqui a 1000 anos, se você morou em uma mansão luxuosa ou em um barraco na favela? Se viveu como um marajá ou um simples cidadão? Eternidade. Você está preparado? Nós vamos viver em algum lugar para sempre, ou nos céus com Deus, ou na eternidade longe de Deus, aqueles que rejeitarem a Cristo. Viva de tal maneira que sua vida seja um permanente investimento para a eternidade. Porque quem não tem Cristo como Salvador será lançado no lago de fogo para sempre, lá onde estará o anticristo, falso profeta, Satanás, todas as hostes malignas e todos aqueles que se rebelaram e rejeitaram Cristo como Salvador. Vamos inclinar nossa cabeça? Ó Deus de misericórdia e graça, o Senhor é um Deus tremendo, um Deus que tem nos mostrado suas revelações. Milhares de profecias se cumpriram nesses quase 7 mil anos de história, e muitas outras estão para se cumprir. Senhor, para aqueles que te conhecem, possam te temer, te amar e desejarem mais estudar a Escritura, para conhecer e terem vidas obedientes ao Senhor. Mas, Senhor, nós temos irmãos, nós temos irmãs, nós temos parentes queridos que não conhecem Jesus, que não entendem nada desses dias negros que estarão por vir dentro em breve, com base nos sinais que temos vivenciado bem diante de nossos olhos diariamente. Ó Deus, dê-nos coragem, ousadia para vivermos em uma vida de obediência e testemunharmos deste santo evangelho, para que também eles venham e creiam.
Senhor, nós te rogamos pelos milhares que hoje estão com fome, com frio, toda sorte de sofrimento, feridos naquela batalha absurda por terras e muitos outros interesses deste homem ganancioso. O Senhor pode deter e pode trazer um acordo de paz. Nós sabemos que o Senhor comanda o universo e o Senhor vai dar um fim de paz. O Senhor é o que comanda a história universal. Seu Filho há de ser reconhecido, amado, adorado e servido, não apenas durante o milênio, mas por toda a eternidade. Mas no tempo que se chama hoje, Senhor, Ele espera reinar em nosso coração e possamos ter vidas de obediência. Enquanto estamos de cabeça inclinada, quero perguntar a você, meu irmão. Eu não vim aqui só para jogar a conversa fora e assustar você, não. Eu vim para mostrar para você que dias tremendos que nós estamos vivendo, as profecias se cumprindo diante de nossos olhos. Você tem vivido uma vida de obediência ao Senhor? Se tem feito isso, louvado seja Deus. Mas se por alguma razão você tem se desanimado, tem se enfraquecido, tem se deixado levar e quer realmente nessa noite dizer: Senhor, perdoa-me, lava-me, limpa, me purifica, me restitui a alegria da minha salvação. Senhor, eu quero falar das grandezas do Senhor, eu quero viver uma vida de obediência e testemunho. Faça uma aliança, renove a sua aliança com Deus nesta noite. O Senhor Jesus está voltando e Ele disse que nós precisamos falar. Sereis minhas testemunhas. Você precisa compartilhar das verdades salvadoras que há em Cristo Jesus. Alguém pode levantar a sua mão e baixar em seguida: pastor, eu estou renovando com meu Deus o compromisso de uma vida de fidelidade, de integridade, de seriedade com Ele, para testemunhar a outros e viver uma vida de santificação. Pode levantar a sua mão e baixar em seguida. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero, Senhor, ser usado por Ti. Usa-me, eis-me aqui. Há alguém? Amém. Amém. Há mais alguém? Senhor, amém, amém, amém. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Ele não está usando anjos para pregar agora, Ele está usando pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ele quer usar você lá para alcançar seus parentes, seus entes queridos. Se você ainda não tem Jesus como Salvador e gostaria de aceitá-lo nesta noite, manifeste isso, levante uma de suas mãos. O culto vai terminar agora e nós podemos conversar com você depois, para que você venha aceitar a Jesus. Ó Deus de misericórdia e graça, o Senhor diz que seu testemunho, sua palavra não voltará vazia, mas fará o que te apraz. Toma estas vidas colocadas diante de teu altar, reanima-os, restitui-lhes a alegria de sua salvação, a ousadia, a coragem de viver e testemunhar das verdades eternas em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Guarda-nos no retorno para os nossos lares e continua a arder em nossos corações tua verdade eterna, pois é o clamor nosso nos méritos e no poderoso nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.